Olá, companheiros do GECAL. É com muito prazer que estamos aqui para mais uma oportunidade de trabalho, né? À luz da doutrina espírita. Meu nome é Bernadette Bento, sou do Grupo Espírita Luz e Caridade, aqui também de Maricá, no Rio, né? E nós vamos conversar hoje sobre longevidade à luz do Espiritismo, ok? Nós realizamos esse estudo baseado na obra de Humberto de Campos, Boa Nova, capítulo 9, Velhos e Moços, e também baseado num livrinho No Entardecer da Existência, de Luiz Antônio Ferraz, pelo espírito Antônio Tonini. Baseado nesses dois livros, vamos conversando sobre essa questão da longevidade. Mas antes, vamos ler uma página, fazer a nossa prece inicial. Escolhi uma página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, que fala o seguinte: exercita a gentileza e a gratidão para com todas as pessoas, especificamente os idosos. A velhice é a fase inexorável que alcançarás, caso a morte não te arrebate o corpo antes. Nesse período difícil, as forças diminuem, os órgãos se debilitam, as lembranças se apagam e a dependência física, emocional e afetiva se faz imperiosa. Pode parecer cansativa a presença do idoso. Ele, porém, é rico de experiência que te pode brindar, mas carente dos recursos que lhe podes oferecer. Dessa forma, refletindo sobre a questão do idoso, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos guias espirituais desta casa, aos nossos próprios guias, que nos inspirem, que nos ajudem a estudar e refletir sobre esse tema tão importante para todos nós. É em seu nome, Jesus, e em nome de Deus, que iniciamos assim esta reunião de estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então vamos adiante, né? Aqui está o personagem principal desse capítulo Velhos e Moços do livro Boa Nova, né? Escrito por Humberto de Campos, espírito. O principal personagem desse capítulo é Simão, não o Simão Pedro, mas o Simão chamado o Zelote, um pescador, né, já de idade avançada, que se sentia inferior, né, atacado até de forma preconceituosa pelos demais discípulos, né, que eram jovens em sua maioria, que ficavam se exibindo, ficavam fazendo planos para o futuro e dizendo o quanto a juventude deles seria importante, né, para que os planos de Jesus pudessem ser colocados em prática. Eles, como jovens, poderiam ir a vários lugares, fazer várias coisas que os mais velhos não poderiam, né? E isso entristeceu muito Simão, chamado Zelote, né? Que ouvia todas essas conversas de forma humilhado, né? De uma forma bem humilhado. Então, um dia, ele estava muito impressionado com tudo aquilo e conversou com Jesus. Conversou com Jesus e ali, nessa conversa, né, ele, então, é esclarecido pelo nosso mestre sobre essa questão da longevidade, né? Simão, disse o mestre com desvelado carinho, poderíamos, acaso, perguntar a idade de nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é sua ramagem,
verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor, uma promessa. O fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. E assim, com essas palavras, Jesus nos compara a essa árvore, né? Que, em sua tenra idade, representa para nós a infância, né? Que é o tempo do plantio, né? Que precisa de um bom solo, precisa das sementes serem cuidadas, molhadas, precisam de adubo, precisa de muito cuidado. E nem sempre, né, essa semente vai vingar, nem sempre essa plantinha vai ter sucesso em seu caminhar evolutivo. Muitas vezes ela seca, ela morre antes de crescer, antes de se tornar adulta, né? Então, a infância é um tempo importantíssimo, mas nós não podemos esquecer o quanto ela é frágil. A juventude é o tempo das flores, as flores que nos dão perfume, nos dão beleza, né? E que realmente trazem o início aí da germinação para o fruto acontecer, né? Através das flores há, então, a polinização, e a gente vai, então, dando esperança, nós vamos mostrando que tem um fruto para chegar, mas ainda não chegou. Então, a juventude, ela representa esse tempo das flores, da beleza, do perfume, do encantamento. E vem a idade mais madura, onde os frutos já se apresentam na árvore, mas que ainda são verdes, né? Imprestáveis ainda. Estão ali dando continuidade a esse processo que se conclui na longevidade, que é o momento da colheita, que é onde a fruta ela produz a vida, como Jesus falou para Simão, né? Porque as sementes são a vida de uma próxima árvore, né? E cada fruto desse tem dezenas de sementes que vão produzir dezenas de novas árvores. Então, é um momento fundamental para que a árvore se multiplique, né? Então, ele fala aqui, o livrinho do Entardecer da Existência, que o ceareiro que não se detém, que distribui seus frutos em laboriosa colheita. Ele não parou na época da flor, nem da época da mudinha terra, nem na época do fruto verde. Ele não se deteve, ele foi adiante e se permitiu amadurecer, né? Porque os frutos da sua experiência não podem se perder. E a longevidade não é tempo de estagnação, mas de transformação do trigo em pão abençoado dos exemplos. Então, agora, né, comparando todo esse desenvolvimento da fruta, da árvore, até se tornar uma árvore adulta e produzir frutos maduros que vão se tornar novas árvores, que vão produzir, por sua vez, novos frutos, né? É o momento da transformação dessa planta em algo que vai dar vida. Então, o idoso, a pessoa que está na longevidade, não pode se sentir estagnado de forma alguma. Ele está no momento mais fértil de sua caminhada na Terra, né? E nós temos que nos lembrar que a vida é criação de Deus, é criação divina. E viver requer de nós responsabilidade e disciplina.
e jamais negligência com qualquer uma dessas fases, porque a interrupção de qualquer uma dessas fases vai prejudicar a colheita, né? A multiplicação. Então, a infância, juventude, madureza, senectude são as fases da vida que estão interligadas, né? E saber viver significa aproveitar cada fase dessa, compreendendo que a negligência em qualquer dessas etapas implicará em prejuízo das demais. Então, nós não podemos dizer que existe uma fase mais importante do que a outra, porque elas estão interligadas e são interdependentes. Todas precisam acontecer para que esse ciclo se feche. E todas são igualmente importantes, não é? Voltando ao trecho do livrinho Boa Nova, que Velhos e Moços, né? Jesus fala o seguinte: achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos do que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz? A alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Então, nós temos que perceber a longevidade, a nossa fase de idosos, como uma fase importante e que precisa ser vivida, né, com sua devida responsabilidade. Nós temos que cumprir com o nosso papel nessa fase e não ficarmos numa velhice estagnada, né? Bom, saber envelhecer é o resultado do bom entendimento da vida, né? Então, nós sabemos que a vida é esse processo de realização e nós, sabendo envelhecer, vamos utilizar dessa fase para multiplicar os nossos exemplos e o nosso conhecimento. A nossa tarefa se torna extremamente importante, né? E aí, na casa espírita, como que a casa espírita pode contribuir para esse entendimento da vida, né? Então, nós vamos ter sempre que nos preocupar em trazer temas como esses e temas do desenvolvimento da própria encarnação nas suas diversas fases, para que a gente possa conscientizar as pessoas de que nada existe de inútil no envelhecimento, na idade mais longeva, né? Então, a gente precisa, primeiro, sensibilizar os dirigentes das áreas do Centro Espírita para a importância da proposta de ação evangelizadora da família. Olha como é importante nós trazermos temáticas da família para as discussões da Casa Espírita, onde a ação e a ação evangelizadora vai abordar as dinâmicas familiares e em suas diversas fases de desenvolvimento de uma encarnação, em seus diversos papéis, que ora eu sou filha, ora eu sou mãe, ora eu sou avó, né? Ora eu sou esposa. Esses papéis, cada um tem a sua dose de responsabilidade e de deveres a serem cumpridos, e que nenhum deles pode ser considerado como inútil, como muitas vezes a gente bota o velhinho lá encostado no canto, achando que porque ele perdeu a sua força física, diminuiu a sua força física, ele não tem nada mais a fazer na vida além de esperar pela morte. Isso é uma atitude muito comum, né, que nós temos para conosco mesmo e para com os idosos que estão à nossa volta. E é preciso refletirmos sobre isso na Casa Espírita, porque o objetivo de Deus não é esse. Deus não iria dar uma idade avançada a ninguém para que se alguém fique numa vida vazia, sem objetivos, sem foco, né, sem propósitos, né? Bom, também devemos, na Casa Espírita,
desenvolver ações conjuntas com as várias áreas do centro, né? De ações de acolhimento, de consolo, de esclarecimento, conhecimento, orientação ao grupo familiar e seus integrantes que frequentam e trabalham no centro, né? Assim como as famílias assistidas e nas diferentes atividades da Casa Espírita. Então, a gente precisa ter ações que juntem, né, as áreas de forma a acolher e fornecer esclarecimento a todas as pessoas que somos partes de família, cada um de nós no seu papel. E, com isso, vamos refletindo sobre o papel da longevidade também, né? E, assim, também estimular a abordagem contínua de temas sobre a família nas atividades realizadas no Centro Espírita, considerando sua perspectiva inclusiva, ou seja, os temas que podem ajudar a incluir o idoso no centro das suas atenções, né, na Casa Espírita. E aí a gente vai discutir isso com mais regularidade. Então, vamos fomentar o trabalho da ação evangelizadora da família, que vai contemplar não só a evangelização da criança, do jovem, dos pais e responsáveis, mas também dos idosos, dos longevos, né? Bom, aí muitas pessoas entendem que a proposta é de nós criarmos um grupo da terceira idade, né? Ou um grupo da longevidade. E a proposta absolutamente não é essa, porque esses grupos eles são até interessantes em algum dos pontos, mas dentro da casa espírita ele não tem muito propósito, né? O que nós estamos falando quando a gente quer incluir o idoso nas conversas, nas palestras, nos estudos, é que o idoso possui um recurso muito importante, que é a experiência, né? Então, organizar grupos que trabalham com temáticas da longevidade, que devem ser abertos a todos os interessados, sem critério de idade, evitando a segmentação e a exclusão, né? Promovendo o planejamento do futuro com responsabilidade na vida adulta, com o envelhecimento do corpo e a sua organização sadia para viver com qualidade de vida nessa fase de nossa existência. Então, é importante incluir o idoso para que ele fale sobre o que é ser idoso, como que ele chegou nessa fase da vida e que propostas ele pode trazer. E ele, num grupo de pais responsáveis, por exemplo, ele vai ter muito para contribuir com as mães, com os pais, com os tios, quem estiver, o responsável que estiver ali no grupo de evangelização de pais responsáveis, porque ele já passou pelas fases, né, pela experiência que esses mais jovens estão passando. Eles podem contribuir com suas histórias, com sua bagagem, né? Então, trazer um grupo só de idosos, desculpa, acaba excluindo o idoso, segmentando. Trazer ele para um grupo de pais responsáveis, onde ele possa ajudar nas discussões sobre os problemas das dinâmicas familiares, que ele tem muita experiência pela própria vida dele, né? A gente vai trazê-lo para uma tarefa útil, que ele vai se sentir mais incluído, né, na casa como alguém útil, alguém que está prestando um serviço mesmo ao próximo, né? Bom, considerando a inclusão, como nós estamos falando, né, a integração, que é ele está participando das atividades como um todo e não de uma atividade exclusiva e separada, e a importância desse convívio intergeracional, quer dizer, o jovem, a criança, o pai responsável interagindo com as pessoas mais idosas, né? Ele vai poder, o idoso no centro espírita pode participar de toda e qualquer atividade,
agregando sua sabedoria acumulada pelas vivências e pela vitalidade à força da juventude, né? E à sede de descobertas da infância, para atender às necessidades de transformação dos integrantes da família, proporcionando experiências de longevidade, independentemente da idade. Então, é trazer, então, para a mentalidade de todos, né, que ser idoso não é ser alguém encostado no canto, alguém doente, alguém descartável. É o idoso sendo útil, ele vai dar lições de vida para as crianças, para os jovens e para os adultos jovens, né? Então, essa é a ideia, trazer, deixar esse idoso participar, porque muitas vezes ele já se sente tão discriminado como o Zelote lá, tão apagado, ele vai se afastando, ele vai escutando, né, porque a discriminação ainda existe, né, contra vários segmentos, e inclusive contra a pessoa com mais idade, ela vai sendo depreciada, vai sendo colocada de lado, e ela vai acreditando nisso, sua autoestima vai caindo, vai diminuindo, e ela então vai se encolhendo cada vez mais. Essa é o que há de pior, isso é o que há de pior para acontecer. Então, nós, do Grupo Espírita, precisamos ter um idoso no cantinho, trazer ele para junto, chamar ele para conversar e dar a ele alguma tarefinha, seja na evangelização de crianças, de jovens e dos pais responsáveis, porque ele vai ter muito para ensinar e para dividir, né? Bom, dessa forma, o Centro Espírita deve integrar o idoso nas suas atividades em geral, atividades públicas, palestras, eventos, grupos de estudo, grupo de família e nos próprios grupos de longevidade, quando houver interesse do grupo espírita que queira realizar, né? Bom, voltando ao texto do Boa Nova, naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes. Dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do mestre, a mãe delas não via que se distanciavam ao longo do primeiro lençol raso das águas. O velho pescador, atento, com sua experiência de vida, ele estava atento, né, à pregação de Jesus, mas também atento às necessidades de tudo que estava acontecendo na hora em curso, naquele momento. Observou os dois pequeninos e os acompanhou. Com uma boa palavra, tomou-os nos braços e sentou numa pedra. Terminada, que foi a reunião, restituiu ao colo materno, em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se aquelas duas crianças houvessem desaparecido no imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Ele percebeu ali, quando Jesus disse para ele que ele deveria sempre estar enturmado e oferecendo aqueles frutos daquela árvore frondosa que ele era, né, as sementes, a sabedoria que ele havia adquirido ao longo da sua caminhada para os jovens. Quando Jesus fala que ele não deveria ficar impressionado com a discriminação, mas antes servir sempre e se colocar sempre à disposição de todos, né, como um tarefeiro ativo, ele consegue fazer isso naquele momento. Ele podia estar ali num canto como um idoso infeliz, não, ele estava ali atento a tudo que acontecia. Ele olhava a palestra, mas também olhava o público, mas também teve uma visão das crianças e percebeu
o iminente perigo que elas estavam se submetendo. E ali ele foi calmamente, sem grandes alardes, né? Ele calmamente trouxe as crianças, tirou as crianças da água, colocou as crianças numa pedra e fez com que distraiu as crianças a fim de que elas esperassem a palestra de Jesus acabar e suas mães, né? Sua mãe, então, pudesse recebê-las de volta, né? Que estavam super distraídas. Essa é, muitas vezes, a função do idoso. O jovem pai, a jovem mãe, na distração de suas vidas, na correria do dia a dia, precisam do idoso que deem a eles esse suporte, essa atenção a mais, né? Dando esse apoio na criação de seus filhos, né? Não como uma parte ativa, mas como uma parte passiva, daquele que observa, daquele que está assim amparando, né? Então a tarefa dele ali, ele pôde perceber a importância que teve naquele momento na vida daquelas crianças, daquelas mães, e ele viu o quanto ele podia servir e quanto era bom ser útil, né? E assim a gente traz, né, que Jesus fala que veio trazer a vida e a vida em abundância. Não existe morte dentro da vida com Jesus. Não existe. Então, através do trabalho no bem, né, mesmo às vezes um trabalho que não exige um vigor físico, que necessita dos frutos da experiência e da sabedoria, é um trabalho que o idoso pode realizar. Ele jamais pode se sentir um morto dentro da vida. Ele é vivo porque ele tem a Jesus. E Jesus trouxe vida para nós. E vida em abundância, não é? Bom, é claro que o corpo físico se desgasta com o tempo, mas o espírito, esse, não envelhece. Jesus fala que Deus é o mais... quem é o mais antigo aqui? Né? Deus, por acaso, está velho, porque é o Criador de tudo que existe, né? Então, quem atinge uma idade física avançada só tem motivos para glorificar a vida. Não tem motivos para ser triste, para ficar reclamando, para ficar se entregando ao desânimo, né? Por quê? Porque são etapas superadas. São etapas que foram sendo vencidas e que foram agregando valores, conhecimentos, sabedoria ao espírito. Então, isso tem que ser motivo de alegria e não de tristeza. O que é o corpo físico, senão uma veste temporária, né, que se desgasta? E eu não posso medir a minha capacidade por um corpo físico. O corpo físico ele já começa a se desgastar, aí com os 20, 30 anos já começa a descer a ladeira, né? Como dizem. Então, nós temos que aprender a valorizar o que somos. Somos espíritos imortais, não somos corpos físicos, né? Isso é muito importante, né? Mais grave do que qualquer enfermidade física são as enfermidades da alma, que paralisam a vontade e impedem o crescimento do ser. Então, muitas vezes, o que impede a alegria de viver é uma enfermidade da alma. É alguém que não entendeu o objetivo da vida, que não entendeu que existem propósitos na nossa vida e que não entendeu, muitas vezes, que esses propósitos podem durar muitas encarnações para serem concluídos. Então, eu não posso ser imediatista de querer os resultados para esta vida. Muitas vezes, todo o investimento que nós fizemos na educação dos filhos, né, dos netos, e todo o investimento emocional que a gente aplicou nessa vida,
muitas vezes vão dar frutos em outro momento, e não neste. Né? Mas deixamos as nossas sementes, deixamos os nossos exemplos. Né? Não fomos bem-sucedidos em todos, mas quem é bem-sucedido em tudo que faz? Né? Esse momento da longevidade é um momento de grandes reflexões. Reflexões sobre o que deu certo, sobre o que não deu certo, como poderia ter sido, mas não é para nos levar à infelicidade, a movimentos de culpa que paralisam a nossa alegria de viver. Né? Deu errado? Na próxima vida, agora eu não tenho como consertar, mas eu sei que Deus vai me dar a oportunidade mais tarde de eu consertar o que eu fiz de errado nesta vida. Né? Mas o que eu fiz de certo? Né? Tem coisas que eu fiz bem feitas, que ficaram aí para as gerações futuras. Enfim, precisamos ter autoestima, precisamos ter alegria de viver, precisamos reconhecer nossas limitações e rir delas, dos nossos defeitos, né? Para não nos tornarmos fardos na vida dos outros. Porque aquele idoso amargurado, aquele idoso que vive reclamando e que fica o tempo inteiro super valorizando as dores do corpo físico o tempo inteiro, esse idoso se torna um ser não desejável. Né? Então, os filhos, os netos vão se afastando. Então, aqueles ensinamentos de Jesus, que é dando que a gente recebe, que o amor precisa ser distribuído para ser recebido, né? Ele vale para a terceira idade também, vale para a longevidade também. Não é? Eu não vou ficar, mas eu criei meu filho, agora eu estou aqui esperando que ele me ame. Ele pode não te amar. É uma opção, não é? O teu papel, a tua obrigação era criá-lo com amor, com dedicação, com responsabilidade. Agora, a obrigação dele é essa. Se ele está na vida, sendo útil, vivendo plenamente, a realização é tua. A gente não pode ficar simplesmente querendo, eu dei, agora eu quero receber, esperando uma recompensa porque nós demos, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Né? Você recebe de Deus um espírito para educar e é um espírito que você entrega para a vida, ele não é seu. Né? Agora, claro que a gente conhece as relações familiares, que existe a família espiritual, a família corporal, né? Então, muitas dessas relações, elas ainda não se tornaram famílias espirituais, ou seja, aqueles que têm afinidade verdadeira, aqueles que têm um laço de união muito forte. Nós viemos nessa vida construir esses laços, talvez sejam os primeiros, né? Então, teremos outras oportunidades para reforçar esses laços. Então, quando nós temos esse entendimento sobre a família espiritual, que estamos construindo a partir das famílias físicas, né? Nós vamos tendo um entendimento do nosso propósito reencarnatório. O propósito de toda a encarnação é progresso, é serviço, é cumprimento de deveres, responsabilidade. Fizemos isso? Ótimo, fizemos o nosso papel. Precisamos estar em paz com a nossa consciência. Não fizemos bem feito? Podemos reconstruir? Vamos fazer. Se não podemos, só lamento. Vamos esperar uma nova oportunidade que Deus nos dê, mas vamos nos perdoar, afinal, somos espíritos em processo de evolução. Nós erramos, nós não vamos acertar tudo. Né? Então, essas pessoas amarguradas chegam na terceira idade, se tornam um peso para os outros. Né? E aí, Simão vai buscar Jesus e vai contar para Jesus aquilo que ele vivenciou. Vai contar para Jesus sobre aquela realização que ele teve quando ajudou a tomar conta daquelas crianças que estavam correndo risco e não censurou aquelas mães, afinal, elas estavam distraídas com a palestra de Jesus. Né? Então, nessa noite, Simão, o Zelote,
teve um sonho glorioso para sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de uma montanha que se elevava em estranhas fulgurações. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades, campos, mares, montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro e, ao lado do seu deslumbramento, passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Então, Jesus mostra a Zelote, a Simão Zelote, uma pequena imagem do que seria, né, a multiplicação de suas palavras no mundo. Ele estava ali, inserido numa pequena comunidade, achando que o trabalho dele não seria importante, porque ele já era idoso e que ele não teria muitas condições de trabalhar, mas ele, quando viu que podia dar o suporte para os jovens, né, que podia ser aquele que estava ali ajudando no jovem a realizar as suas tarefas, dando esse suporte de experiência, né, ele ficou muito feliz. E Jesus pôde mostrar a ele, olha, o nosso trabalho vai dar frutos, esse é o futuro. E mostrar a ele a imagem de pessoas, né, com os olhos agradecidos e refulgentes de amor no futuro. O momento é de se desapegar daquilo que é efêmero na nossa vida. E, sobretudo, saber viver, aproveitando cada minuto nessa conquista de valores imortais, que é o grande objetivo das nossas vidas, né? Nem valorizar demais o passado, nem negligenciar o futuro, mas, acima de tudo, vamos viver o presente. Não é à toa que ele se chama presente, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muita potência, e nós não podemos desperdiçá-lo. Mas eu não tenho mais nada para viver. Já vivi tudo. No meu tempo. O seu tempo é o presente. O seu tempo é o agora. E você tem para viver, sim. Se serão 10 anos, se serão 5, se será um dia. Não importa. O momento presente precisa ser vivido com muita qualidade, com as conquistas dos valores imortais. Esses vão ser levados com a gente, né, esses valores. Então, a gente não pode ficar preso a questões do passado, a picuinhas, a desamores. Não, vamos viver plenamente, vamos viver o amor, vamos viver o perdão, vamos viver a capacidade de estarmos ativos na vida, né? Encontrando um caminho para sermos úteis, porque esse momento presente ele é fundamental. E nós não vamos viver 50, 60, 70, 100 anos à toa. Deus não vai criar uma vida ou manter uma vida à toa, para que ela fique simplesmente de braços cruzados, vendo televisão, esperando a morte chegar. Não é esse o objetivo. A cada momento, a cada minuto, a gente precisa construir os valores imortais que vão nos levar a caminhos de felicidade futura, né? E esses, né, é o que dão a alegria. Esses momentos presentes vão nos dar alegria. Se nós soubermos ser agradáveis, alegres, úteis, todos vão querer estar perto de nós, né? Então,
a gente tem que se sentir como um agricultor oferecendo a colheita, né? Então, o idoso, semelhantemente, está em plena colheita de bênçãos, quando ele sabe valorizar o momento que ele está vivendo, né? Então, vai ser útil, vai ser agradável, vai ser querido, vai ser, né? É necessário, às vezes, né? Então, é lembrar que somos espíritos imortais. A morte é apenas um processo biológico de transformação desse corpo físico, né? E ela pode ocorrer em qualquer fase da vida, não é só na fase do idoso, né? A gente vê jovens que desencarnam, a gente vê crianças, ninguém está na vida e fala assim, vou viver até 80 anos. Sei lá, ninguém sabe, né? Então, se eu vivo 1 ano, 2 anos, 80 anos, não importa. O que importa é que somos espíritos imortais. O corpo é só uma vestimenta, é um processo biológico que nos transforma e nos deixa plenos para vivermos o plano espiritual, né? Então, a gente não deve ficar parado esperando esse momento da morte. Porque senão, qualquer um vai ficar parado esperando, porque a gente pode amanhã sair ali, sofrer um acidente e morrer em qualquer idade. Então, quem fica parado esperando a morte está perdendo o momento presente, né? Temos que nos lembrar que temos uma função social. Temos uma função social. Temos uma função na nossa família, na sociedade, em qualquer idade, em qualquer situação. Mas eu não carrego mais peso. Mas você tem opinião. Mas você sabe orientar alguém que carregue para você, mas você sabe fazer algo de útil, né? E dar assim a sua contribuição numa tarefa e a sua experiência, o seu sucesso, como é que você superou fases que aqueles jovens estão passando, mas a gente se isenta, a gente não fala, a gente fica na retaguarda o tempo inteiro. Não, vamos ocupar o nosso espaço, né? E cumprir com a nossa função na sociedade. Bom, os estudos mais modernos da gerontologia, que é o estudo dessa longevidade, né, apontam que o trabalho ou atividade laboral como elemento de equilíbrio físico e psíquico dos idosos, desde que cause satisfação e que possa ser exercido de acordo com a possibilidade de cada um. Nós não estamos aqui falando em trabalhos forçados, em trabalhos que exploram o idoso. Não, é um trabalho, tá, que causa satisfação dentro da possibilidade de cada um. É provado de que esse elemento, o trabalho, ele é um elemento de equilíbrio físico e psíquico do idoso. O idoso que não tem uma função social, que não tem um trabalho para realizar, ele fica doente, ele fica desequilibrado. Então, vamos pensar nisso. Quem tem um idoso em casa, não faça o trabalho que ele pode fazer. Deixa ele fazer a tarefa que ele ainda consegue fazer. A gente quer super proteger muitas vezes e enfraquece o nosso idoso, tira dele a possibilidade dele ter uma função. Tá? Vamos pensar nisso. Olha que o nosso Divaldo aí, uns 90 anos, pleno de atividades. Né? Tem problema de saúde? Claro que tem, muitos, né? E que toda hora supera, mas está sempre trabalhando. É uma pessoa que tem a sua função social muito bem exercida, né? E olha que quantos outros. Eu estou dando exemplos da doutrina espírita, né? Darcy coordena a área de unificação do CERJ, Sandra Borba, que trabalha arduamente na pedagogia espírita, Divaldo, como a gente já falou, Sueli Caldas Schubert, que trabalha arduamente, faleceu há pouquinho tempo de Covid, mas idosa, que está aí operando, sempre trabalhando, né? Raul Teixeira,
teve um AVC e não parou de trabalhar. Chico Xavier trabalhou até o final de sua vida, ou seja, os espíritas idosos têm muitas tarefas a cumprir. Não dá para dizer que não tem o que fazer, né? Porque nós precisamos muito da experiência dessas pessoas, né? Então, vamos nos colocar a serviço, né? Então, nesse texto lindo que eu li do livro No Entardecer da Existência, fala o seguinte: na Terra, quando o sol se despede, escondendo-se atrás da linha do horizonte, quando chega o entardecer e a noite se anuncia, logo despontam as estrelas do sol poente, como a anunciarem que a bondade do Criador sempre acende estrelas na noite escura. Então, nós estamos no entardecer da existência, mas o Criador traz as estrelas, né, que vão enfeitar o céu das noites escuras, né? Idoso, você que está nos ouvindo, você que está no entardecer da existência, assemelhe-se a essas estrelas e, louvando a vida, atenda ao apelo do Divino Mestre, fazendo brilhar a sua luz. Veja o seu papel, veja a sua importância, né? Quanto você pode ser uma luz na vida de tantas pessoas. E terminando com nosso mestre no Boa Nova, ele fala, Simão fala: mestre, agora vos compreendo. E Jesus contemplou-o com amor e respondeu: ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso é preciso ser de Deus. Né? Então, vamos perceber, somos de Deus. E o que Deus espera de nós? Qual a tarefa que Ele nos colocou nas mãos nesse momento da nossa vida? E é isso, meus amigos. Nessa imagem linda, vamos encerrando assim o nosso estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade, que o Senhor possa iluminar a tantos desses idosos tristes, amargurados, acabrunhados, que não entenderam ainda o papel de suas vidas, que não enxergam o propósito dos seus momentos vividos com tanto ardor nessa vida. Senhor, ajuda-nos a esclarecer, ajuda-nos a fazer com que despertem suas luzes. Certamente seremos muito mais felizes, iluminados por elas. Que a sua paz, Mestre, e acima de tudo, que Deus nos abençoe. E assim encerramos. Que assim seja. Graças a Deus. E aqui está de onde nós tiramos as nossas reflexões. Um beijo a todos. Muito obrigada pela paciência, pela atenção. Fiquemos em paz.